Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver a análise AC ligando uma fonte em triângulo numa carga estrela. Será que é possível ligar uma carga em estrela numa rede em delta? Como calcular as tensões e correntes nessa carga? É exatamente isso que vamos ver nesse tutorial, mas sempre de uma forma especial, como só o professor Bairros sabe fazer. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. As fontes de tensões estão montadas na configuração triângulo, também conhecida como delta. Vou dizer que é uma rede de alimentação delta. Vou deixar a análise bem prática. Vamos estabelecer que as tensões das fontes são de 380 volts, uma rede trifásica industrial. A tensão da fonte vou chamar de tensão delta. Afinal, as fontes estão montadas na configuração delta. A carga está montada na configuração estrela, também conhecida como Y. Observe que todas as resistências da carga são iguais. Nesse circuito, as resistências têm o valor de 10 ohm. A pergunta é, determine as correntes de linhas IR, IS e IT. E agora, como fazer? Que teoria usar? Eu posso usar qualquer uma das teorias já estudadas para análise de circuitos. Nesse caso, vou usar a lei das malhas. Mas será que pode? Mesmo com defasagem, números complexos e tudo mais? Sim, pode! E eu vou fazer agora. Nesse caso, vou usar a lei das malhas prática. Parece mais prático. Observe que consigo identificar duas malhas internas. Estão marcadas na figura. Teria uma terceira malha no triângulo das fontes, mas como eu já sei que a soma das correntes ali é zero, nem vou considerar. Qual o primeiro passo? Isso mesmo, desenhar as correntes de malhas, todas no mesmo sentido, horário. Vou chamar de corrente IRS e IST. Agora é só levantar as equações das malhas. Para a primeira malha fica mais VRS menos IRS multiplicado por 2R. A corrente da malha é sempre negativa. Todas as outras são positivas. É 2Rs porque somam-se as resistências. Se você não lembra, dê uma olhadinha no link na descrição desse vídeo. Continuando, mais a outra corrente ST que multiplica a resistência comum R. Isso tudo é igual a zero? Lei das malhas. A segunda malha, mais VST, mais IRS, a corrente que não é da malha, vezes R, a resistência comum, menos a corrente da malha IST, vezes 2R, a soma das correntes, tudo isso é igual a zero. Pronto! Esse é o sistema de equações, duas equações e duas incógnitas. Como resolver? Vou usar o método das somas, que fica muito mais fácil nesse sistema. Vou multiplicar a equação de cima por 2 e a equação de baixo por 1 para anular a corrente IST. Multiplicando tudo, agora é só somar. A soma fica 2 vezes VRS mais VST menos a corrente IRS vezes 3R. Agora tem que isolar a corrente IRS, que é a pergunta. As tensões são conhecidas. Isolando a corrente, passando as tensões para o outro lado, pronto. Essa é uma equação possível de resolver, desde que você saiba fazer a soma das tensões. Como fazer? Usando a matemática dos números complexos é possível, mas usar o esquadro e transferidor é muito mais fácil. Você pode usar o esquadro e transferidor porque as tensões são fasores. Primeiro vou desenhar a tensão VRS, está a 0 grau. Vou fazer o comprimento igual a 10 centímetros. Então a escala é 10 centímetros para cada 380 volts. Mas na equação o valor da parcela é 2V delta. Vamos esticar isso? Vamos botar água no feijão? Vamos desenhar agora a tensão VST. Essa tensão está a 120 graus. O comprimento 10 centímetros, 380 volts. Simples assim. Pronto. Esses são os vetores VST e 2VRS. Agora só falta somar. Você lembra como fazer? Vou usar o método do paralelogramo. Traçando as retas paralelas. Agora é só desenhar o vetor soma da origem até a união das retas. Agora é só usar o esquadro para medir o comprimento. Deu 17,3 centímetros de comprimento. Fazendo a conversão, resulta 657,4 volts. Viu como é fácil somar fasores usando o esquadro transferidor? Desenhar é preciso, calcular
nem sempre é preciso. E agora o pulo do gato. Observe que 657,4 volts é exatamente a tensão delta multiplicado por raiz de 3, não é fantástico? E o ângulo? É só medir com o transferidor, deu 30 graus, simples assim. Pronto, a equação está resolvida. E o melhor de tudo, apareceu o número mágico da rede trifásica, a raiz de 3. E isso é bom sinal. Agora vamos resolver a corrente IRS. Passando 3R para o denominador, vamos isolar a raiz de 3 sobre 3. Aqui vou aplicar um truque muito comum na matemática. Quando você tem a raiz de um número, nesse caso 3, sobre esse número, é possível simplificar isso. Se você multiplicar o numerador e o denominador pela raiz, veja a mágica acontecer. Você consegue ver? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. A raiz pode ser simplificada. Não é fantástica essa matemática? Mas agora tem mais uma simplificação. Você consegue ver? Isso mesmo. Os 3 não é os 3 números. É o número 3 do numerador e do denominador. E pronto. Ficou 1 sobre raiz de 3. Ficou bem mais simples, vocês não acham? Essa é a solução da corrente. Vejam, apareceu um número de ouro, raiz de 3. Quando isso acontece na rede trifásica, indica que estamos no caminho certo. Vou calcular agora a tensão na resistência de fase R, VRR. Vou calcular nessa resistência porque é por ela que está passando a corrente IRS. Para calcular, é só usar a lei de Ohm. A tensão VRR é igual à corrente IRS vezes a resistência RR. Como todas as resistências têm o mesmo valor, vou chamar simplesmente de R, senão acabo enrolando a língua. Substituindo a corrente, calculada há pouco, simplificando esses R's, eu adoro quando tem simplificação. Essa é a tensão na resistência RR, a tensão delta dividido pelo número de ouro, raiz de 3. Mas o que a gente mede mesmo é o módulo, por isso vou salientar o módulo. Mas agora vem o melhor de tudo. Tudo isso que fizemos até aqui pode ser feito para cada uma das resistências. Como essas resistências estão na configuração Y, vou chamar de resistência Y. Então, a tensão na resistência Y, vou chamar de tensão Y. Agora podemos definir uma regra que relaciona a tensão delta com a tensão Y em um circuito trifásico equilibrado. A tensão Y é igual à tensão delta dividido pela raiz de 3, mas o que importa é o módulo. Na verdade, essa é a regra de ouro. É tudo que você precisa saber para trabalhar com esse tipo de circuito. Aplicando no nosso circuito, a tensão Y é igual à tensão delta de 380 volts dividido por raiz de 3. E o ângulo? O ângulo 30 graus para a tensão sobre a resistência RR. O módulo será o mesmo em todas as resistências, mas o ângulo não. Estarão defasados de 120 graus. É uma rede trifásica. Agora vou finalizar calculando as intensidades das correntes. A tensão sobre a resistência RR é 220 volts, 30 graus, calculada há pouco. Agora é só aplicar a lei de Ohm para determinar a corrente. Eu sei a tensão, é 220 volts, 30 graus, e a resistência é 10 ohm. A corrente na linha R é 22 amperes, 30 graus. Vou escrever no diagrama. Agora vou fazer o mesmo na resistência RS. A tensão é 220 volts, mas o ângulo é mais 120 graus. É uma rede trifásica. Agora é só calcular a corrente como antes. O ângulo é 150 graus. A corrente na linha S é igual a 22 amperes, 150 graus. Vou escrever no diagrama. Agora vou fazer o mesmo na resistência RT. A tensão é 220 volts, mas o ângulo é mais 120 graus. Calculando a corrente, o ângulo é 270 graus. A corrente na linha T é igual a 22 amperes, 270 graus. Vou escrever no diagrama. Pronto, resolvemos todo o circuito. Mas será que temos que fazer toda essa engenharia sempre? Claro que não! Sempre tem o pulo do gato. Na prática, estamos interessados nos módulos, e é aquilo que eu posso medir com o multímetro. Então, a regra de ouro para o circuito trifásico equilibrado, e vale para qualquer circuito trifásico equilibrado, é a tensão na carga Y é igual à tensão delta dividido pela raiz de 3. No caso da rede trifásica com tensão delta de 380 volts, a tensão Y na carga será de 220 volts. Sabendo a tensão, é fácil calcular a corrente. No nosso exemplo, é 220 volts sobre 10 ohm. Esses valores se repetirão em todas as fases. Simples assim.
Agora vejam como aplicar a regra de ouro nesse exemplo. Determine a corrente medida no alicate amperímetro. É isso que você faz na prática. Para solucionar, você deverá usar a regra de ouro para os circuitos trifásicos. A tensão na resistência Y é igual à tensão delta sobre a raiz de 3. Substituindo os valores e calculando, dá 127 volts. Essa é uma rede domiciliar trifásica. Tem 127 volts de tensão de fase e 220 volts de tensão de linha. Agora fica fácil calcular a corrente. Lei de Ohm simples. Corrente Y é igual a 127 volts da tensão sobre 10 ohm da resistência. Isso dá 12,7 amperes. Esse será o valor mostrado no instrumento. Agora que você conhece a regra de ouro, fica tudo mais fácil, não é mesmo? Você viu nesse tutorial como analisar um circuito trifásico com configuração delta e Y, usando a regra de ouro. Então aplique a regra de ouro no seu dia a dia e tudo vai brilhar para você. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!